Eu quero falar alemão e nunca mais ser humilhada. Foi isso que eu disse há anos atrás, quando eu cheguei aqui na Suíça. Fui humilhada, sofri, não só pelo meu ex, mas por amigos, né? Amigos, trabalho, vizinhos, pessoal na rua, todo lugar eu era humilhada, porque eu não falava alemão. Eu conheço a sua dor, eu sei como que é você querer se defender e você não consegue. Você não consegue abrir a boca e falar o que você tá sentindo. Você não consegue colocar pra fora, seja com seu marido, seja pelas ruas, seja no trabalho. Você não consegue, porque você não fala alemão. Você não consegue se expressar como você gostaria. No vídeo de hoje, eu vou te contar aqui exatamente o que você tem que fazer para você, de uma vez por todas, falar alemão e conseguir se defender quando você quiser, no momento que você quiser, em alemão, e nunca mais você será humilhada. Eu já passei por tudo que você está passando, não só eu, mas as minhas alunas passaram por isso também. Algumas ainda passam por isso, que entraram no curso há pouco tempo. Antigamente, quando eu não falava alemão, eu vivia com o pai do Henrique. Se você não sabe, eu moro aqui na Suíça, já fazem 15 anos. E eu tenho um filho com um outro suíço, que na época eu não falava alemão. A gente nunca casou, a gente morou junto. Então naquela época eu sofria pra caramba, porque era muito assim, ele falava muito com os parentes dele, com a família dele, com os amigos dele. Eu sempre ficava ali no cantinho, sem entender nada. Absolutamente nada. Uma vez a gente brigou, teve uma confusão dentro de casa, eu queria chamar a polícia, pedir ajuda. Olha que ponto que foi a nossa briga, né? Queria chamar a polícia, peguei o telefone, eu falei, não consigo chamar a polícia. Nossa, aquele negócio, aquilo ali foi assim, foi muito forte pra mim. Aconteceram muitas coisas, né? Muitas brigas, muitas discussões. Então, afinal, eu saí da casa dele e fui morar sozinha com meu filho desde quando ele tinha 5 meses de nascido. Então, chegando lá, morando sozinha na minha casa, eu não conseguia falar com o vizinho, eu não conseguia falar na prefeitura, tinha um problema, eu não conseguia ir atrás, não conseguia me defender. Foi uma história muito ruim. Se você conhece a minha história, você já me acompanha há um tempo, você sabe do que eu tô falando. Não é fácil viver aqui na Suíça sem falar o idioma alemão, né? Hoje eu tenho meu curso de alemão, que vai do 0 ao avançado, e eu ensino alemão para pessoas que estão exatamente na situação onde eu estive há anos atrás. Hoje eu sou fluente, eu falo alemão, eu sou totalmente independente, eu consigo me defender, ninguém mais me humilha, porque eu falo alemão. Eu lembro que quando eu conheci meu marido, inclusive meu marido ele é alemão, eu conheci ele foi em 2010, hoje a gente tá em 2021, a gente tem juntos 2 filhinhas. Na época que eu conheci o meu marido, eu também não falava muito bem alemão ainda. Eu falava já um pouco, bem melhor, mas eu não conseguia me expressar como eu gostaria. E é engraçado que quando a gente discutia, já com ele já era uma outra discussão, né? Já era mais tranquilo. Quando a gente discutia, eu não conseguia falar o que eu queria falar. Eu queria me defender, eu não conseguia. Às vezes eu falava assim, por que tu não fala português? Que droga! Eu ficava com muita raiva, mas depois eu fiquei feliz, né, que ele não falava português, porque o fato de ele não falar português foi que me deu muita força, me impulsionou pra eu falar mesmo alemão, pra eu me defender quando a gente brigasse. Olha a minha cabeça, né? Tudo que eu mais queria era me defender quando eu quisesse, quando eu me sentisse assim, peraí, tá me humilhando, peraí, tá pisando em cima de mim, seja lá o meu marido, seja lá alguém no trabalho, que eu já sofri também muitas humilhações depois que eu consegui trabalhar, eu já sofri humilhação também. Tinha gente que falava assim pra mim, ai, volta pro seu país, ou então, ai, vai fazer um curso de alemão, ai, vai ser... Era muito difícil. Inclusive, eu tenho alunas hoje que chegam pra mim e falam, Jaqueline, a minha vida antes de falar alemão tava difícil. Meu marido e eu, a gente tava se distanciando, a gente tava praticamente brigando todo dia. Por que que isso acontece? Porque o marido, né, não sei se foi no caso dela, mas na maioria das vezes, o marido, ele fica sobrecarregado, né? Ele vai trabalhar, ele tem que trabalhar, né, para sustentar a família, e muitas vezes a esposa liga no trabalho
pedindo ajuda. O que tá escrito nessa mensagem aqui? Eu te mandei uma foto, traduz pra mim o que tá escrito. Não sei o que, ela tocou na campainha. Então, gente, o fulano, né, o nosso filho tem que marcar um dentista. Tem reunião de pais. Então, o marido, ele fica sobrecarregado. Então, acontece aquela briga, tudo, mas já quer dizer que a culpa é minha? Eu sou culpada pelo meu marido sobrecarregado, eu tenho culpa por a gente estar brigando o tempo todo, a culpa é minha por eu talvez ter medo de perder o meu marido, talvez o meu casamento tá desabando, meu casamento tá chegando ao fim, porque eu não falo alemão, a culpa é minha? Ou a culpa será que é dele? Gente, a minha opinião é a seguinte, eu acredito que não existe culpa. Ninguém tem culpa, não é ele, não é você. Não é ele, porque ele não pode obrigar você a falar alemão. Ele não pode chegar e falar pra você, vai falar alemão. Talvez ele tenta fazer isso, né? Talvez ele tenta te motivar, mas às vezes a comunicação, ela é difícil. Às vezes a pessoa fala assim, às vezes a pessoa joga uma indireta, né? Tipo assim, como eu ouvi antigamente. Se for até um peixe falaria alemão pelo tempo que já mora aqui. Aquilo me machucou, né? Às vezes as pessoas querem motivar a gente, só que elas não conseguem falar. E tem pessoas também que no momento da raiva, ela vai ali naquele ponto fraco seu e mete a faca ali, porque na hora da briga o que a gente quer é machucar o outro, né? É exatamente assim. Então, mas não é culpa dele, né? Não é culpa dele, porque você também não pode se deixar atacar. Foi o que eu aprendi também. Antigamente as pessoas me humilhavam, as pessoas me colocavam pra baixo. Só que aí depois eu pensei assim, não, eu não vou mais me deixar ninguém me humilhar. Então a culpa não é dele, né? Porque ele faz no momento da raiva, ou às vezes tem marido mesmo que humilha. Às vezes eu recebo mensagem, pessoal, Jaqueline, meu marido tá me humilhando. Jaqueline, meu marido fala pra mim, olha, você não é nada e você não será ninguém aqui nesse país se você não fala alemão. Às vezes o que ele quer mesmo é te pôr pra cima, mas as palavras que ele usa acabam machucando. É muito normal acontecer isso. Tem marido que talvez seja ruim, né? Não sei, porque eu não tô na casa das pessoas, mas pelo que eu escuto é sempre a mesma coisa. Meu marido, ele me humilha porque eu não falo alemão. Meu marido vive cobrando de mim. Meus filhos cobram de mim. Então, Jaqueline, afinal de contas, então a culpa é minha? Também não é a sua culpa. A culpa não é sua. Talvez você até queira aprender alemão. Só que aprender alemão é um processo complicado. É um processo que você precisa de ter persistência e acreditar que vai chegar, porque não acontece do dia pra noite. É a mesma coisa de ir na academia. Eu vou pra academia praticamente todo dia e eu falo pro meu marido, caramba, por que meu bumbum não fica mais durinho? Por que minhas pernas não crescem? Por que minha barriga não fica já sequinha? Aí meu marido fala, quanto tempo você tá treinando? 3, 4 meses. Então, a gente não tem paciência, né? Então é normal, o ser humano é assim. A gente quer tudo pra ontem. Às vezes acontece também da gente não tá bem com a gente mesmo. Por isso que eu falo que também não é culpa sua. Talvez você foi num curso tradicional da sua cidade, talvez você foi humilhada lá dentro. Talvez alguém chegou e falou... Acontece isso. Meu professor chegou e falou pra você, você é muito burra. Ou então, você não vai conseguir aprender alemão. Você não tem capacidade de aprender alemão. Meu Deus, você não entende. Acontece. Tem gente que vai falar assim, meu Deus, a Jaqueline tá exagerando. Não. Eu já ouvi muitos relatos, pessoal, dos meus alunos, dos meus seguidores. As pessoas me escrevem no direct, no privado, por e-mail. Acontece. Então, quando alguém humilha você, inclusive a minha aluna Ruth, ela falou no depoimento dela, depois você assiste lá na minha website, jaquelinespindler.com, procura pela Ruth. Ela disse que quando ela começou a estudar alemão comigo, o medo dela foi de ela não conseguir. Porque ela disse que quando ela foi pro curso de alemão lá na Alemanha, inclusive ela mora na Alemanha, a professora falou pra ela, você não vai falar alemão, você não tem capacidade para aprender. Você imagina um professor, um profissional chegar pro aluno e falar algo desse jeito, como que a gente se sente? A gente se sente no chão, a gente se sente humilhado, a gente fala, caramba, será mesmo que eu não vou aprender alemão nunca? É muito normal isso acontecer. Então, para aprender alemão, você tem que acreditar, você tem que estar preparada, você tem que também ter foco, porque no dia a dia a gente tem muita distração.
Se você tem Globo na sua casa, eu já passei por isso. Eu passava gente, eu passava o dia todo assistindo a Globo. O dia todo, porque naquela época a gente tinha Globo em casa. Não existia ainda Netflix, não existia Disney Club. Era só a Globo que eu tinha em casa. Então eu me lembro, era inverno, eu tava já em depressão, eu tava iniciando depressão e eu não sabia, olha, era inverno. E eu passava a manhã inteira, eu já acordava pela manhã, ligava a televisão. Colocava meu pão dentro do forno, fazia meu café, sentava na frente da televisão, comia meu pão, meu café. E meu filho do lado, assistindo, ou então ficava brincando lá pelo chão, com o brinquedinho dele. Chegava ao almoço, ia fazer alguma coisa rapidinha, sentava de novo na frente do sofá, comia meu almoço. Aí assim, até 10 horas da noite, o dia todo na frente da televisão. Aí o que acaba? A gente acaba fazendo um mundo na gente. A gente acaba se fechando e construindo o nosso universo. Por isso que você depois tem medo de sair na rua, porque você não sabe o que você vai encontrar lá na rua. Aí o seu marido fala, o seu marido ele vê, caramba, eu tô trabalhando, eu tenho meus amigos, eu tenho uma vida, e ela? O que ela faz da vida? Meu Deus, às vezes até fala, amor, levanta daí, amor, vai estudar alemão, paga um curso na sua cidade, mas você não vai, porque você tem medo de ir no curso dessa sua cidade, né não? Eu sei, pessoal, então tudo isso acaba fazendo com que você perca o foco de aprender alemão. Por isso que você também não tem culpa. Até porque também esses cursos tradicionais que existem pela cidade, até online também já tem, né? É muita gramática em cima de gramática. E quando eu tava até assistindo outro dia um canal, né? Um canal no YouTube onde era um diálogo em alemão. Aí eram dois robôs, né? Era tipo, não era uma pessoa falando, eram dois robôs. E as pessoas falavam assim, bem devagarzinho, falavam assim: Hallo, mein Name ist Mario. Und wie heißt du? Hallo, Mario. Mein Name ist Elisabeth. Freut mich, Elisabeth. Então, o que é isso? Isso não é, ninguém fala assim, gente, ninguém fala desse jeito. Então, é por isso que você tem medo de ir pra rua pra falar, tem medo de falar com o seu marido, porque ninguém fala desse jeito. Então, eu achei um absurdo, quando eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus do céu, que doideira é essa? Não é assim que se aprende alemão, né? Não é você pegar um livro e ficar ali horas, escrevendo, dativo, acusativo. Eu sempre aperto na mesma tecla. Não é assim que se aprende alemão. Por isso que você não sai do lugar, por isso que seu marido não vê resultado, você não vê resultado. A Cleide, a minha aluna, passou por isso, né? Ela passou também, outras alunas minhas passaram por isso, foram para o curso tradicional e não conseguiam falar alemão. Eu já ouvi relatos também das minhas alunas dizendo, já que antigamente meu casamento estava em jogo, meu casamento estava a ponto de desabar porque eu não falava alemão. Eu ligava pro meu marido, ele já entendia o que foi agora. O que tu quer agora? Ele já atendia estressado, porque ele já sabia que eu precisava dele para traduzir alguma coisa, porque nem a correspondência eu sou capaz de ler. Então o marido fica sobrecarregado, o marido acaba descontando também às vezes a raiva, né, que ele tá tendo naquele momento, talvez teve um problema no trabalho, em você. Mesmo que talvez ele fale, tá bom, não tem pra eu traduzir pra você. Mas naquele momento que você ligou, talvez ele tava estressado, aí desconta a raiva em você. Caramba, por que você não aprendeu alemão até hoje? Então, eu tenho alunas que já passaram por isso. E elas me dizem, Jaqueline, depois que eu entrei pro seu curso, e nem faz muito tempo, faz nem um ano que elas estão estudando alemão comigo, né? Não foi só uma, foram 3 alunas até hoje que chegaram comigo e falaram, Jaque, depois que eu entrei pro teu curso, o meu casamento tá muito mais harmonioso, a gente tá mais unido, a gente tá mais feliz, eu percebo que o meu marido tá mais tranquilo e eu percebo também que ele tá orgulhoso de mim, o meu filho tá orgulhoso de mim, a minha filha tá orgulhosa de mim. Então, às vezes a gente não acredita que somente o fato da gente falar um idioma pode transformar toda a nossa vida. Não só a minha vida, né, eu como mulher, mas do meu marido, do meu filho, da minha filha, da minha família. O nosso futuro, porque o que você faz hoje vai ser o seu futuro amanhã. Então, gente, é muito importante você ter algo na sua mente. Quando você não fala alemão, o diálogo dentro de casa, a falta de diálogo entre você, seu marido, seus filhos,
causa muito desentendimento. Que às vezes o seu filho fala uma coisa, você entende outra, seu marido fala uma coisa, você entende outra, ou você fala uma coisa, ele entende outra. Então às vezes as pessoas brigam e nem era necessário fazer briga, nem era necessário brigar, porque só houve aquilo ali, um desentendimento. Olha só, a comunicação, ela já é super complicada. A gente falando o mesmo idioma, a gente conseguindo se comunicar, mesmo a gente falando assim, às vezes a gente não consegue se entender. Imagina quando vocês falam idiomas diferentes. Eu tinha uma vizinha que ela falava com o marido dela em português e o marido respondia em alemão. Eu, gente, você entende? Eu perguntei pra ela, eu falei, ô tu, fulana, você entende o que seu marido fala? Ela falou, já que eu entendo algumas partes só. Aí eu monto um diálogo na minha cabeça e é aquilo ali e pronto. Aí eu falei, como é que tá a sua vida agora? Ela... O que aconteceu? Eles se separaram. Cada um segue a sua vida hoje, deixou ela com 2 filhos, ele foi embora, cada um vive a sua vida. Talvez, se ela falasse o alemão, eles conseguiriam se comunicar, conseguiriam ter um diálogo e se entender. Porque, gente, casamento não é fácil. A gente falando o mesmo idioma, imagina a gente não falando o mesmo idioma. Porque casamento não é pra sempre, a gente tem que estar ali todo dia cuidando, regando como uma plantinha, porque senão ele morre. Então, isso faz com que o marido fique sobrecarregado, você se sente humilhada, né? Você sente também que você é substituível, tanto na sua casa, na sua família, como no trabalho, né? Você pensa, caramba, por eu não falar alemão, qualquer pessoa pode me colocar aqui nesse lugar, nesse emprego que eu tô agora, porque existe muita gente procurando emprego, né? A gente sabe disso. Então, quanto melhor é o seu alemão, mais coisas você consegue fazer, mais portas se abrem. Tá entendendo? E você vai poder sempre mostrar que você é capaz. E quando alguém chegar pra você, porque sempre vai ter alguém querendo puxar o seu tapete. Isso é super normal na vida, seja no Brasil, seja na Alemanha, na Suíça. Sempre vai ter alguém querendo puxar o seu tapete. Então, quando você é capaz de levantar e dizer, ei, Moment, hallo? Nicht so, das geht nicht. Então, é bom, você se sente feliz, você se sente contente de poder se expressar. Quando você não consegue fazer isso, seja com seu marido, seja no emprego, seja pela ajuda, você acaba pensando assim, se fosse no Brasil seria diferente. Se eu tivesse no Brasil, seria assim, assim, assim. Se ela entendesse português, eu falaria um monte de coisa pra ela. Não é isso que acontece? É, porque eu já passei por tudo isso. Tenho relatos de alunas, de seguidores que me dizem a mesma coisa também. Já passei por isso. Gente, é sempre a mesma coisa. A gente acaba pensando que na nossa terra seria assim, é porque na nossa terra a gente domina o nosso idioma. Aqui não, aqui a gente não é nada mais do que uma criança. A gente é totalmente dependente, vive dependendo de terceiro para tudo, a gente não domina a nossa vida, a gente não consegue sair, nem marcar uma hora no médico sozinha. Então isso faz com que a gente perca a confiança de nós mesmos. Eu sei que tudo que eu sonhava, né? Tudo que eu sonhava, eu vejo também meus alunos falando, o nosso maior sonho, vou falar assim, nosso maior sonho é a gente ter confiança pra gente se expressar e falar o que a gente quer. Às vezes você até consegue falar, né? Você consegue juntar um monte de palavras, mas o medo, né? Tipo assim, caramba, mas eu não falo certo. Meu Deus, eu falo tudo errado, eu monto as frases tudo errado, então a pessoa não vai entender. Aí você acaba se trancando e não se defende. Então a gente sonha em querer ser confiante o suficiente pra gente se expressar, pra gente falar o que a gente quer, o que o coração sente naquele momento. Então a gente entende... Tem momentos também na nossa vida que a gente até entende o que a outra pessoa fala, marido, chefe, colega de trabalho, mas na hora de falar é que a gente engata, não é não? Você entende tudo que a outra pessoa fala, mas você quer falar e você... Falta vocabulário, falta palavra, né? Você sabe o que você quer falar, mas como é que fala aquele negócio em alemão, já aquele... Meu Deus! Isso acontece porque você não tem vocabulário. Você não estuda alemão do jeito correto, ou seja, aquilo que eu sempre repito, você não pratica o alemão, você passa a sua vida inteira estudando sobre o alemão. Enquanto você ficar estudando sobre o alemão, você não vai ter sucesso, você não vai dominar a sua vida, você não vai ser independente. Você tem que começar a partir de hoje, pessoal, a partir de hoje, a praticar o alemão.
Quando você começa a praticar o alemão, você vai cada vez mais chegar mais perto do seu sonho, que é de ter um diálogo agradável com o seu marido, poder falar, olhar para o seu marido e falar assim: amor, é isso, isso e isso, olha amor, tal coisa, olha amor, isso. Então é importante, é por isso que você precisa ter vocabulário, não só vocabulário, mas sim acreditar que você consegue. Porque quando a gente tem vocabulário, só que a gente não acredita que a gente é capaz, aquele medo prende a gente, então você nunca vai conseguir soltar, jogar pra fora todo o vocabulário que você tem na sua mente. Então é por isso que no meu método eu trabalho com tudo isso. Eu não só ensino alemão, né? Eu também ensino o meu aluno a ter confiança para falar. Eu ensino o meu aluno a treinar, né, a musculatura da boca. A gente desenvolve músculos faciais. A gente trabalha com respiração, a gente trabalha com cordas vocais. Então, no meu método não é só alemão. Eu trabalho também com o subconsciente do meu aluno, fazendo ele acreditar que ele é capaz. É por isso que eles têm muito resultado. Por isso que as minhas alunas estão aí já falando alemão há pouco tempo estudando no método. Todos os alunos que seguem meu método, que fazem direitinho o que eu digo, eles têm sucesso, eles têm resultado. Por isso que eu criei também o nosso grupo no Telegram, que é onde... Telegram é como se fosse o WhatsApp, só que tem umas funções muito melhores. E lá dentro, todos os dias de segunda a sexta, a gente tá enviando áudios, né? Elas falam, elas leem um texto, porque eu ensino as alunas a ler também, a escrever também. Então a gente tá sempre no início é a fase de ler, encher de vocabulário, pronúncia, ler. Então todo dia eu corrijo a pronúncia delas, porque a pronúncia também é importante. Tem gente que fala assim: o jeito que eu falo, as pessoas me entendem, então tá bom. Será mesmo que as pessoas te entendem? Será? Às vezes a pessoa fica assim: como que você falou mesmo? Como? Será? Será que se você não falasse o alemão melhor, mais bonito, você ainda tem uma outra oportunidade de emprego, talvez subir de cargo, talvez conhecer um outro universo, ser mais admirada pelos seus familiares? Tem criança que ri da mãe quando tá falando alemão. É normal criança fazer isso, que são crianças. Eles riem. Porque às vezes isso é até engraçado também, né? Quando a gente fala muito errado. Então, não leve mal quando seu filho ri de você, não. Você pode até falar assim: filho, respeita um pouquinho. Mas tenta você também melhorar, né? Porque até no momento quando você for querer se defender, quando você tem um alemão mais bonito, um vocabulário rico, né? Uma pronúncia mais limpa, mais alemão, você se sente também mais confiante. Então isso faz com que também você consiga outros empregos melhores. Gente, ter o próprio emprego, você já parou para pensar como que seria a sua vida se você fosse todo dia trabalhar, né? Eu tinha muito sonho, gente, eu tinha um sonho de ter o meu emprego. O meu maior sonho era trabalhar numa loja, então eu consegui trabalhar numa loja de roupas, né? Consegui trabalhar em várias lojas de roupas aqui na Suíça. Eu me sentia tão poderosa, tão confiante, sabe? E era tão gostoso quando eu queria porque eu também me dediquei muito para poder falar alemão cada vez melhor. Então eu conseguia me expressar melhor, né? E eu consegui também me integrar melhor no país. Eu consegui me sentir mais em casa. Eu consegui devagarzinho construir o meu futuro, o futuro que eu sempre sonhei em ter, que era ter um emprego, um bom emprego. Pra mim, trabalhar numa loja de roupas, vendendo, sempre toda bonita, toda maquiada, pra mim aquilo era um sonho. A pessoa chegava dentro da loja e falava: Guten Morgen, was kann ich für Sie tun? Então, gente, eu me sentia tão poderosa. Aí eu começando com a cliente, sabe? A cliente falando: eu quero isso, me ajuda com aquele negócio. Aí o que a senhora acha disso? Aí eu: muito bem, bro. Então era tão bonito, sabe? Quanto mais eu tava ali no meio deles, mais eu conseguia aprender alemão. Eu conseguia marcar consulta sozinha. Então você falando alemão, você consegue pegar o telefone, discar e falar. Presta atenção: Guten Morgen, hier ist Spengler, hallo. Aí você espera: ich möchte gerne einen Termin vereinbaren. Gerne, ja, für morgen. Okay, morgen um 13 Uhr. Gut, okay, wir sehen uns. Bis dann, auf Wiederhören. Então, é tão bonito você conseguir falar bem. Não só falar bem, você sabe que quando você tá
com seus ouvidos treinados, você vai entender também o que a outra pessoa tá falando. Então é nisso que eu trabalho no meu método. Eu treino os ouvidos dos meus alunos todos, né? A gente treina bastante nossos ouvidos para quando a outra pessoa falar com a gente entende como se fosse realmente o nosso idioma. Procura lá pela Bruna, né? Vai lá no meu website de novo, jaquelinespindler.com, e procura pela Bruna. Você vai ver a Bruna falando com um nativo, assim, simples, em alemão. Ela, naquela época, estava com 6 meses dentro do curso. Ela mora na Alemanha 2 anos naquela época, né? Hoje já tem mais. E estava 6 meses estudando alemão comigo. Ela falando alemão. Gente, eu fiquei impressionada com o resultado da Bruna, porque a Bruna também se dedicou pra caramba, tá? Não é só, o meu método não é um pó mágico. O aluno tem que se dedicar também. Ele tem que fazer e seguir o que eu falo pra ele fazer e não ficar inventando moda. A Bruna, ela fazia tudo, 100%, ela não mudava nada, tudo que eu falava pra fazer, ela fazia. E tá aí o resultado, vai assistir o diálogo dela. O alemão falava, ela respondia. Era um bate-volta. E era a riqueza de vocabulário que a Bruna tinha. É lógico que a gramática não estava 100% correta, mas é igual. A gramática vem com o tempo. Se você quer ficar fera em gramática, fala primeiro alemão, depois vai procurar um curso de gramática. Não é o contrário. Você não pode começar aprendendo alemão, estudando pela gramática, senão você não vai sair do lugar e você só vai perder seu tempo. Então, ela falava assim de uma maneira tão natural, gente. Aí depois eu falei, Bruna, como é que foi pra você o diálogo? Ela, gente, como se eu estivesse falando português, Jaque. Eu, caramba, não foi só ela, assiste da Cleide também, assiste da Fê também, eu faço todo... Quando os meus alunos entram no meu curso, né, a gente tem sempre uma estratégia. O meu curso é um curso online, só que não é um curso que eu jogo a plataforma lá, tá aqui, se vira, pagou, tchau. Não, eu acompanho o meu aluno. A gente faz os áudios todos os dias, né, eu corrijo a pronúncia dos meus alunos, depois a gente tem... reuniões pra gente ver onde é que o meu aluno tá precisando de ajuda, e vai passando o tempo e depois eu faço uma entrevista com o meu aluno para saber o resultado, para saber o que tá acontecendo, como é que tá sendo a evolução, né, como é que tá sendo a trajetória, e depois a gente faz uma conversa em alemão. 5 minutos, a gente não planeja nada, o diálogo não é planejado, eu simplesmente ligo o computador, ligo a câmera, aí o alemão começa, oi, alô, e começa a falar. E ela responde, não é nada planejado. Então ali também eu tô do lado ouvindo tudo, né? Eu vou anotando, isso aqui, essa frase, Aí depois quando acaba a entrevista eu falo, olha, você tem que, vamos agora pra tal etapa, agora você tem que fazer tal coisa, olha, você não faz mais esse negócio assim, que não é legal. Então eu tô sempre acompanhando o meu aluno. É um curso online, mas o meu aluno não tá abandonado, ele tá ali comigo o tempo todo. Por isso que as minhas alunas têm um grande resultado, por isso que elas conseguem... melhores empregos, marcar consulta. Inclusive a Bruna tá trabalhando agora, ela escreveu no nosso grupo esses dias, tá trabalhando no correio lá na Alemanha. Olha que coisa incrível, você trabalhar no correio. Acho que é como se fosse para mim quando eu consegui meu primeiro emprego na loja. Eu me sentia uma deusa, tá, estando ali dentro, sabe? Eu acho que é assim que a Bruna deve se sentir, não sei. Então, gente, você vai ter chance de ter novos empregos que você se orgulhe. Talvez você sendo faxineira hoje, tá tudo bem, talvez você tenha orgulho de ser faxineira, mas talvez você pense, caramba, se eu tivesse uma chance de ter esse outro emprego, eu ia receber mais, eu ia conseguir mandar mais dinheiro pra minha família, ia conseguir construir uma casa no Brasil, ia conseguir comprar tal coisa. Tá entendendo o que eu tô te falando? Não tô menosprezando o emprego, eu tô falando que quando você fala alemão, quando você tem uma boa comunicação, seja ouvindo, seja pronúncia, vocabulário, você tem mais oportunidades e você consegue sempre se defender quando alguém chegar e pisar em cima de você, querer te humilhar mesmo, porque as pessoas humilham. Eu já passei por isso, eu sei como que é. E também, não só isso, você consegue pegar ir lá no seu correio, abrir uma carta, ler o que está escrito naquela carta, entender, né? Porque também eu ensino o meu aluno a entender o contexto. A gente não trabalha traduzindo palavra por palavra. Inclusive, não faça isso. Se você faz isso, não faz mais isso. Não fica traduzindo palavra por palavra. A gente não aprende alemão assim.
A gente aprende entendendo o contexto. Inclusive, esse dia eu estava tirando meu passaporte suíço e eu fiz uma prova sobre a Suíça, né? A história da Suíça, lendas, regras, seguros, essas coisas assim. E tinha muita palavra lá que eu não tinha ideia do que era. Mas eu entendia através do contexto. Quando eu fui fazer a prova, tinha uma pergunta lá, blá, 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 blá. Tinha uma ou duas palavras que eu não entendia, mas eu sabia o que estava escrito ali. Passei na prova. Passei, gente. Tá entendendo? Então, você tem que aprender alemão seguindo um contexto. Você não fica fixado traduzindo palavra por palavra, porque não existe também todas as palavras no alemão. Se eu falo pra você assim, tipo, hoje de manhã, a minha filha de 3 anos, ela olhou pra minha outra filha de 5 anos e ela falou, Taira, was ist das denn? Was ist das denn? Se você for traduzir esse negócio no português, não tem como. Was ist das denn? O que é isso? Isso. Sei lá, nem sei como traduzir esse negócio. Um estrangeiro só fala was ist das? Was ist das? O que é isso? Was ist das? Né? Mas os alemães, eles usam essas Modalpartikel. Isso é chamado de Modalpartikel. Tipo, was ist das denn? O que é denn? Was ist das denn? Ou ich gehe mal aufs Klo. O que é esse mal? Eu posso simplesmente falar ich gehe aufs Klo. Mas o alemão fala, ich gehe mal aufs Klo. Ou eu quero isso também. Ich will das auch mal. O que é esse mal? Também não sei. Tá entendendo? Esse foi só alguns exemplos. Tem muitas outras coisas, pessoal. Então não fica ali, o que é esse mal? O que é isso? Por que isso? Por que aquilo? Não briga com o alemão. Não briga com o alemão, seja amiga do alemão. O alemão faz bem pra você, faz bem pra mim. Eu me sinto tão feliz. Inclusive ontem à noite eu tava pagando as contas. Eu trabalho aqui na internet, meu marido trabalha fora. O nosso dinheiro ele vai todo pra uma conta só. A gente tem uma única conta no banco, né? Então eu pago as contas. Eu faço tudo online também, né? Então, pra mim, isso é maravilhoso. Eu pegar, né, a correspondência chega no correio, eu abro tudo, eu leio, eu organizo. Inclusive, pra tirar o passaporte suíço, foi eu que corri atrás de tudo. Meu marido só assinava documento. Olha, amor, assina aqui, olha, anotei, tal dia tem um termino. Ele não fez nada, eu fiz tudo. Vocês têm ideia de como que eu me senti orgulhosa, feliz de eu ter feito tudo sozinha? Então, gente, pensa nisso. Quando você fala alemão, você tem a sua família mais unida, você é mais feliz, você consegue participar do diálogo entre as famílias. Eu lembro quando a família do meu marido vinha pra cá pra casa, né? Eu falo vinha porque a gente não tem mais o nosso vovô, né? O padrasto do Michel, ele faleceu, enfim. Mas quando eles vinham pra cá era tão gostoso, gente, era tão gostoso. Quando a gente sentava na mesa, todo mundo junto, e todo mundo ali falando alemão, se comunicando. Eu falava, eles falavam. Gente, eu me sentia em casa, eu me sentia feliz. Antigamente não era assim, né? Quando eu ia com o meu marido, não era assim, né? Não com meu marido, com o pai do Henrique, não era assim. Antes de conhecer o meu marido, eu tive também um outro relacionamento com o alemão, também não era assim, né? Ele sentava com a família. Eu lembro que uma vez eu fui convidada para tomar café com a família dele, era domingo, eles todos 100% alemão, todo mundo lá falando, e rindo, e eu lá no canto, com cara de pateta. É exatamente cara de pateta mesmo, foi assim que eu me senti, ficava lá. Aí eu comia, e blá, 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 blá. E gente, eu ficava assim pensando, o que eu tô fazendo aqui? Que doideira é essa? Era isso que eu pensava. Então hoje não. Hoje eu falando alemão, gente, eu consigo entender a correspondência. Eu consigo falar com todo mundo. Eu passo às vezes, falo com a minha sogra. Às vezes eu passo, não converso muito com ela, né? Mas às vezes quando eu converso, a gente passa horas falando no telefone ou escrevendo no WhatsApp, sabe? Em alemão. Então isso é tão gostoso. Isso é tão prazeroso, sabe? Isso é tão... Eu fico tão feliz. Ou então quando eu vou levar a minha filha pra escola, no caminho eu vou conversando com a minha vizinha que é alemã. Então isso é bom, sabe? Você ter aquela sensação de que você tá em casa, que você pertence a uma comunidade, que você tá feliz aqui, sabe? Você pode construir um futuro aqui. Então é tão gostoso pegar a correspondência, entender a correspondência. Isso também dá um grande suporte, não só pra você, pro seu marido, mas pros seus filhos, pra sua família toda. É um suporte incrível. Você se torna uma mulher mais confiante,
sabe? Você se sente mais poderosa, você consegue se comunicar com seus sogros. Então, você se torna assim uma pessoa corajosa, confiante e independente. Quando você fala alemão, quando você consegue se expressar de uma maneira educada, elegante, com muito vocabulário, você tem a sua independência, você tem poder sobre a sua vida, você domina a sua vida. É isso que eu ensino para os meus alunos, é isso que eu devolvo para o meu aluno, a liberdade sobre a vida dele, ele poder dominar a vida dele. Eu tô ali todo dia com o meu aluno, não é um curso que eu jogo assim e acabou. Eu tô ali com o meu aluno. Meu aluno entra, já que eu não tô conseguindo acessar a plataforma, não tô conseguindo fazer tal coisa, eu chamo meu aluno, vamos fazer uma ligação aqui online. Né, liga o computador, me mostra seu telefone, clica aqui, clica ali, clica ali. Meu aluno não tá perdido. Então, esse também é o meu tempo que tá ali investido. Eu quero muito que meu aluno tenha sucesso, tenha resultado, seja feliz. Porque o meu aluno sendo feliz, eu estou feliz. O meu aluno tendo sucesso, eu tenho sucesso. Então para e pensa, pessoal, em vez de você ficar aí consumindo conteúdo, né, esse monte de conteúdo pelo YouTube, um professor fala uma coisa, o outro fala outra, o outro fala outra, cria uma confusão na sua cabeça, escolhe um professor e segue ele. E segue o que ele tá falando. Compra o curso desse professor que você se identificou, que você achou que ele serve pra você, que vai te ajudar. E segue ele. Porque se você ficar consumindo um monte de coisa, vai confundir a sua mente, vai confundir tudo e você não vai ter sucesso nenhum. Faz isso e você vai ver que você vai ter muito resultado. Eu adaptei por um método, eu segui um método. Hoje eu sou feliz, eu criei o meu método, né? Inclusive, hoje eu sei me comunicar em alemão. E sabendo me comunicar em alemão, isso foi a chave para abrir uma nova porta, conhecer novos empregos, ter minha liberdade, minha independência, enfim, de viver a vida que eu sempre sonhei em viver. Então pensa nisso, levanta hoje dessa cama, te decide, eu vou hoje estudar alemão com esse professor, eu vou seguir ele, vou comprar o curso dele, vou acompanhar as lives, seja lá o que for, porque você vai conseguir. É isso que você tem que fazer. Jaque, eu não quero nunca mais ser humilhado, o que que eu faço? Isso. Comece hoje. Hoje, escolha um professor, veja qual é esse professor que vai te dar o que você quer. Você quer ter liberdade, poder sobre a sua vida? Procure o professor certo, no caso seria eu. Se você quer aprender alemão para, sei lá, passar numa prova do B1, do B2, procure um professor que te ensine gramática, tá bom? Mas se decida, siga um professor, assista às aulas dele, inclusive eu tô todas as terças-feiras te dando aula ao vivo. Te dou o PDF também para você acompanhar. Tá sempre na descrição do vídeo o PDF. Então segue as minhas lives, vem assistir. Eu te ensino muito vocabulário, muita pronúncia, que você vai sim um pouquinho, de pouquinho em pouquinho você vai aprender alemão. Tenho também o meu curso online. Então aí você fica atenta quando eu abrir as vagas, que inclusive agora não tem vaga, mas quando eu abrir as vagas, as matrículas, você fica atenta e não perde essa oportunidade. Tá bom? Você vai aprender alemão sim, nunca mais você vai ser humilhada. Você tem que usar os dois poderes mágicos, que são dar o primeiro passo e ser persistente. Foi isso que as minhas alunas fizeram. As alunas que têm resultado, que falam alemão hoje, que nunca mais serão humilhadas na vida delas, elas deram o primeiro passo. Elas decidiram aprender alemão. Hoje eu vou. Hoje eu tô aqui. Eu vou, seja lá, pegar dinheiro, sabe lá deu de onde, vou parcelar em 6 vezes, eu tô aqui. E a persistência. Você tem que ser persistente. Você não vai aprender alemão em 2 meses, em 3 meses. É um caminho de dedicação, de crença. E você vai conseguir. Sempre pensa, se a Jaqueline conseguiu, eu vou conseguir também. Tá bom? Muito obrigada pela sua atenção, obrigada pelo seu tempo. A gente se vê então às terças-feiras nas nossas aulas ao vivo e às quartas-feiras com esses vídeos assim aqui, tudo pra você. Obrigada. Lembra de assinar o canal, tá? Você que tá me assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal. Você que tá aqui pelo Instagram, me segue no Instagram, Facebook, mesma coisa, tá bom? Deixe seu comentário que é super mega importante pra mim, porque eu não quero ter a sensação que eu tô falando aqui sozinha, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!